Existe um momento na vida em que a pessoa faz tudo certo. Trabalha, se esforça, tenta ser positiva, acredita em Deus, estuda, aprende, mas mesmo assim sente que algo invisível continua bloqueando seus resultados. O dinheiro não flui como deveria. As oportunidades parecem escapar por detalhes. A sensação é de que existe um teto invisível impedindo o crescimento. Napoleon Hill percebeu isso muito cedo em seus estudos e chegou a uma conclusão poderosa. Não é o esforço que define o vencedor, é o estado mental a partir do qual ele age. E a maioria das pessoas pensa como alguém que espera vencer um dia. Já o verdadeiro vencedor pensa e age como alguém que já venceu internamente, mesmo quando a realidade externa ainda não confirmou isso. Essa é uma diferença sutil, quase imperceptível para quem observa de fora, mas completamente transformadora para quem vive por dentro. Hill ensinava que a mente humana não responde a palavras vazias, mas a convicções profundas, e que o mundo exterior se organiza de acordo com a identidade que a pessoa assume silenciosamente. Talvez você já tenha percebido que existem pessoas que parecem dar certo mesmo errando, enquanto outras fazem tudo certo e continuam patinando. Napoleon Hill explicou que isso acontece porque o vencedor não age para provar algo ao mundo. Ele age a partir da certeza interna de quem ele é e do que merece. Ele não pede permissão à realidade. Ele se movimenta como alguém que sabe que o resultado virá, não como alguém implorando por sorte. Quando você pensa como um perdedor, mesmo tentando agir como vencedor, existe um conflito interno que o universo reconhece imediatamente. Mas quando você pensa, sente e age como um vencedor, mesmo antes das provas externas aparecerem, algo silencioso começa a se alinhar. Pessoas surgem, ideias se encaixam, decisões ficam mais claras, a ansiedade diminui, a postura muda e, sem perceber, você começa a se mover em direção a resultados que antes pareciam inalcançáveis. Napoleon Hill dizia que a pobreza, o fracasso e a escassez não começam no bolso, mas na identidade mental. Da mesma forma, a prosperidade não começa no banco, mas na forma como a pessoa se enxerga quando ninguém está olhando. Pensar e agir como um vencedor não é arrogância, não é fantasia, não é ilusão positiva. É alinhamento interno, é coerência entre pensamento, emoção e ação. Se você sente que chegou até este vídeo no momento certo, não foi por acaso. Existe uma fase da vida em que a mente precisa ser reajustada antes que os resultados possam mudar. E é exatamente isso que vamos fazer agora, seguindo fielmente os princípios mais profundos ensinados por Napoleon Hill, de forma clara, direta e aplicável à sua realidade. Antes de continuar, curta este conteúdo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva. Esse conhecimento muda destinos quando é ouvido no momento certo. Respire fundo, silencie por dentro e prepare-se para entender, de uma vez por todas, o que realmente significa pensar e agir como um vencedor. A identidade do vencedor vem antes da vitória. Napoleon Hill afirmava que todo vencedor nasce duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade. A maioria das pessoas tenta inverter essa ordem. Elas esperam ganhar para se sentir confiantes, esperam prosperar para agir com segurança, esperam o reconhecimento para se posicionar como alguém de valor. O vencedor faz exatamente o oposto. Ele assume internamente a identidade de quem vence antes que qualquer prova externa exista. Essa identidade não é construída com frases repetidas mecanicamente, mas com decisões internas silenciosas. É no modo como a pessoa fala consigo mesma, no tipo de pensamento que ela aceita manter, na forma como reage às dificuldades e principalmente na postura que assume diante da incerteza. O perdedor pergunta: e se não der certo?
o vencedor pergunta: como eu faço dar certo? Essa simples mudança de pergunta reorganiza toda a mente. Pensar como vencedor significa abandonar a mentalidade de sobrevivência. Quem sobrevive age para não perder. Quem vence age para avançar. Napoleon Hill observou que pessoas com mentalidade vencedora tomam decisões mais rápidas e mudam de rota com mais facilidade. Elas não ficam presas ao medo de errar, porque sabem que o erro não define quem elas são. Para o vencedor, o erro é apenas um ajuste de rota, nunca uma sentença final. Agir como vencedor significa alinhar comportamento, escolhas e atitude com a identidade que você deseja consolidar. Mesmo quando o dinheiro ainda não chegou, o vencedor administra o pouco como se fosse muito. Mesmo quando não é reconhecido, ele se comporta como alguém que sabe o próprio valor. Mesmo quando ninguém está aplaudindo, ele continua se movendo com disciplina e propósito. Napoleon Hill chamava isso de autoimagem dominante. A mente aceita como verdade aquilo que você sustenta com constância emocional. Se você se vê como alguém que sempre luta, a vida continuará oferecendo batalhas. Se você se vê como alguém que vence desafios, a vida começa a apresentar soluções. Não é magia, é programação mental. Existe um detalhe importante que quase ninguém percebe. O universo não responde ao que você deseja, mas ao que você assume ser. Quando você age como vencedor apenas quando tudo está bem, você está reagindo às circunstâncias. Quando você age como vencedor mesmo em silêncio, mesmo na dúvida, mesmo no desconforto, você está criando circunstâncias. É aqui que muitos desistem. Porque assumir a postura de vencedor antes da vitória exige maturidade emocional, exige abandonar o vitimismo, exige parar de esperar validação externa, exige parar de culpar o passado, as pessoas, o sistema ou a sorte. O vencedor entende que enquanto ele não mudar internamente, nada muda externamente. Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante, quando sustentado com emoção e repetição, inevitavelmente se transforma em experiência física. Pensar como vencedor não é imaginar finais felizes, é sentir-se responsável pelo próprio destino. Agir como vencedor não é fingir sucesso, é agir com coerência com o tipo de pessoa que você decidiu se tornar. E a partir desse ponto, algo começa a mudar de forma quase imperceptível, mas irreversível. O comportamento invisível que separa vencedores da maioria. Napoleon Hill deixou claro que a maior diferença entre vencedores e pessoas comuns não está no talento, na sorte ou nas oportunidades, mas no comportamento invisível, aquele que ninguém vê, ninguém aplaude, e quase ninguém sustenta por tempo suficiente. É nesse nível silencioso que a maioria abandona o caminho, enquanto o vencedor continua avançando mesmo sem garantias aparentes. O comportamento invisível começa na forma como o vencedor reage quando nada está acontecendo. Quando os resultados ainda não chegaram, quando o telefone não toca, quando o dinheiro parece curto, quando o reconhecimento não vem, o perdedor entra em ansiedade, reclama, duvida de si mesmo e começa a negociar seus sonhos com o medo. O vencedor ajusta a mente, fortalece a disciplina interna e mantém a direção, mesmo que tudo ao redor pareça parado. Napoleon Hill observou que pessoas vencedoras têm algo em comum. Elas não permitem que o estado emocional negativo se torne permanente. Elas sentem medo, sentem dúvida, sentem frustração, mas não constroem moradia nesses estados. O vencedor entende que emoção é passageira, mas identidade é permanente. Ele não se define pelo dia ruim, pela semana difícil ou pelo mês desafiador. Pensar como vencedor significa escolher conscientemente quais pensamentos permanecem e quais são descartados. O vencedor não tenta eliminar pensamentos negativos à força. Ele simplesmente não os alimenta.
Ele redireciona o foco, muda a pergunta interna, ajusta a atenção. Onde a atenção vai, a energia segue. Onde a energia se acumula, o resultado aparece. Agir como vencedor, segundo Hill, exige coerência nos pequenos detalhes. O modo como você fala, como se veste, como administra o tempo, como cumpre promessas feitas a si mesmo. O vencedor honra compromissos internos antes mesmo de cobrar o mundo. Ele não depende de motivação constante, porque construiu disciplina. E disciplina, diferente da motivação, não negocia com o cansaço. Existe uma verdade desconfortável que Napoleon Hill ensinava e poucos aceitam. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por abandonar o comportamento vencedor cedo demais. Elas desistem mentalmente muito antes de desistirem fisicamente. O vencedor continua quando a empolgação acaba, continua quando o entusiasmo some, continua quando a mente tenta convencê-lo de que não vale mais a pena. Outro ponto crucial é a relação do vencedor com o tempo. Pessoas comuns vivem presas ao imediatismo. Querem resultados rápidos para confirmar que estão no caminho certo. O vencedor pensa em ciclos, processos e construção. Ele sabe que toda grande mudança passa por uma fase de silêncio, onde nada parece avançar, mas tudo está sendo estruturado internamente. Napoleon Hill chamava essa fase de gestação invisível. É o período em que a mente está sendo moldada para sustentar o nível de sucesso que virá depois. Quem não aguenta esse período nunca chega à colheita. Quem insiste atravessa o portal que separa a intenção de realização. Pensar como vencedor também significa assumir responsabilidade total pela própria vida. Não existe espaço para terceirizar culpa. O vencedor entende que, enquanto ele continuar apontando causas externas, continuará entregando seu poder. Quando ele assume responsabilidade, mesmo pelo que não escolheu conscientemente, ele recupera o controle. Agir como vencedor não é agir com dureza, frieza ou arrogância. É agir com firmeza interna. É manter postura, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para a mediocridade emocional. É escolher continuar sendo a versão que você decidiu se tornar, independentemente das circunstâncias momentâneas. E quanto mais esse comportamento invisível é sustentado, mais natural se torna. Chega um ponto em que pensar e agir como vencedor deixa de ser esforço e se transforma em identidade consolidada. E quando isso acontece, os resultados externos passam a ser apenas consequência, não mais objetivo. É aqui que a mente começa a operar em outro nível. Um nível onde decisões ficam mais claras, onde oportunidades passam a ser percebidas com facilidade e onde o medo perde o controle que antes exercia. E é exatamente sobre isso que vamos aprofundar na próxima parte. Como o vencedor toma decisões mesmo sem garantias e por que isso muda completamente o jogo, segundo Napoleon Hill. Decisão, coragem e o momento em que o vencedor se separa definitivamente da massa. Napoleon Hill afirmava que o ponto exato onde a maioria das pessoas falha não é no sonho, nem na fé, nem no desejo de vencer, mas no momento da decisão. Decidir para Hill não era apenas escolher algo mentalmente. Decidir era um ato interno de encerramento de dúvidas. Era o instante em que a pessoa para de considerar caminhos de fuga e assume, de forma silenciosa, que seguirá adiante independentemente das circunstâncias. A maioria das pessoas vive em estado de indecisão crônica. Quer prosperar, mas mantém planos alternativos para o fracasso. Quer vencer, mas deixa sempre uma porta aberta para recuar. O vencedor fecha portas, não porque ele tem certeza absoluta do resultado, mas porque ele entende que a mente precisa de direção clara para operar em alto nível. Pensar como vencedor exige aceitar uma verdade desconfortável. Não existe garantia antes da ação. A garantia surge depois. O perdedor espera sentir segurança para agir.
O vencedor age para construir segurança. Essa inversão de lógica muda tudo. Napoleon Hill observou que pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e raramente as mudam, enquanto pessoas comuns demoram para decidir e mudam constantemente de direção. Essa firmeza não vem da ausência de medo, mas da clareza de propósito. O vencedor sente medo, mas não permite que ele participe das decisões. O medo existe para alertar, não para comandar. Quando o medo assume o volante, a vida entra em modo defensivo. Quando a decisão consciente assume o controle, a vida entra em modo criativo. Agir como vencedor significa assumir riscos calculados, mesmo sem aplausos. Significa seguir um plano, mesmo quando ninguém entende. Significa continuar trabalhando quando os resultados ainda não são visíveis. Napoleon Hill dizia que todo grande sucesso passa por uma fase em que a pessoa parece louca aos olhos dos outros. É o período em que a visão interna ainda não encontrou forma externa. Existe também um detalhe crucial. O vencedor aprende a decidir sem depender da opinião alheia. Ele ouve conselhos, analisa informações, mas não entrega sua autoridade interna. Pessoas que dependem excessivamente da validação dos outros nunca constroem identidade vencedora, porque vivem ajustando seus sonhos para caber nas expectativas externas. Pensar como vencedor também envolve abandonar o hábito da autossabotagem disfarçada de prudência. Muitas pessoas dizem ser cautelosas, mas na verdade estão com medo de errar. Dizem que estão esperando o momento certo, mas o momento certo nunca chega, porque ele só existe depois da decisão. Napoleon Hill ensinava que o momento certo é criado pela ação, não esperado passivamente. Outro ponto essencial é a relação do vencedor com o fracasso temporário. O vencedor não interpreta um erro como confirmação de incapacidade. Ele interpreta como feedback. Ele ajusta, corrige, aprende e segue. O perdedor transforma o erro em identidade. Diz: eu não sirvo, isso não é para mim. Sempre foi assim. O vencedor diz: isso ainda não funcionou. E continua. A coragem do vencedor não é barulho, não é exibicionismo. Não é ausência de dúvidas. É persistência silenciosa. É continuar levantando todos os dias com a mesma decisão interna, mesmo quando o entusiasmo diminui. Napoleon Hill chamava isso de persistência inteligente. Não insistir cegamente, mas ajustar a rota sem abandonar o destino. Quando alguém passa a decidir como vencedor, algo poderoso acontece. A mente começa a buscar soluções em vez de desculpas. As oportunidades começam a ser percebidas. As conexões aparecem. As ideias surgem com mais clareza. Não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. O vencedor vê possibilidades onde antes via obstáculos. E existe um ponto de não retorno. Um momento em que a pessoa percebe que não consegue mais pensar como antes, que reclamar já não faz sentido, que desistir já não é uma opção confortável. Nesse momento, a identidade vencedora se consolida. A vitória externa ainda pode demorar, mas a interna já aconteceu, e isso é irreversível. É exatamente aqui que Napoleon Hill dizia que o universo começa a responder de forma diferente. Não por magia, mas por coerência. A mente alinhada com decisão firme gera ações consistentes. Ações consistentes geram resultados previsíveis, e resultados previsíveis constroem prosperidade sustentável. Na próxima parte, vamos fechar esse ciclo com o ponto mais profundo de todos. Como sustentar a mentalidade vencedora quando o sucesso começa a chegar, evitando os erros que fazem muitas pessoas perderem tudo depois de conquistar. Como sustentar a mentalidade vencedora quando o sucesso começa a chegar. Napoleon Hill alertava que muitos não fracassam antes da vitória, mas depois dela. Sustentar a mentalidade vencedora quando os resultados começam a aparecer exige um nível ainda maior de maturidade interna.
O sucesso testa o caráter, a disciplina e a identidade com a mesma intensidade que a escassez. O vencedor verdadeiro não muda sua essência quando as circunstâncias melhoram. Ele apenas amplia sua responsabilidade. Pensar como vencedor, nesse estágio, significa não permitir que o ego substitua a consciência. O ego quer provar, exibir, acelerar. A consciência quer consolidar, sustentar e crescer com equilíbrio. Hill ensinava que o sucesso duradouro nasce da humildade estratégica, reconhecer que a vitória é fruto de alinhamento mental, ação consistente e serviço, não de sorte passageira. Agir como vencedor quando o dinheiro começa a entrar é manter a mesma disciplina que existia quando ele não estava. Muitos relaxam, quebram hábitos, abandonam rotinas, deixam de estudar e perdem o foco. O vencedor entende que o que criou o resultado precisa ser mantido para sustentá-lo. Prosperidade não é um evento, é um padrão. Outro ponto crítico é a relação com o ambiente. O vencedor protege sua mente. Ele escolhe com cuidado as conversas que participa, as influências que aceita, os conselhos que escuta. Hill observou que pessoas bem-sucedidas evitam ambientes emocionalmente tóxicos porque sabem que pensamentos são contagiosos. Sustentar a vitória exige preservar a clareza mental. Pensar como vencedor também envolve lidar com críticas sem perder o eixo. Quando o sucesso aparece, surgem opiniões, julgamentos e expectativas externas. O vencedor escuta, filtra e segue. Ele não vive para agradar nem para confrontar. Ele vive para cumprir seu propósito. A aprovação externa nunca se torna combustível. A convicção interna permanece sendo a fonte. Agir como vencedor é continuar servindo. Napoleon Hill afirmava que a riqueza mais sólida surge quando a pessoa resolve problemas relevantes para outras pessoas. Quanto maior o impacto, maior a prosperidade. O vencedor amplia sua visão e entende que crescer também significa contribuir mais. Esse senso de propósito mantém a mente alinhada e evita quedas emocionais. Existe ainda a prova final, a constância no tempo. O vencedor verdadeiro não busca picos emocionais. Ele constrói estabilidade. Ele entende que haverá dias comuns, semanas neutras e períodos silenciosos, mesmo no sucesso. E ele não interpreta isso como sinal de perda. Ele permanece firme, porque sua identidade não depende de estímulos constantes. Pensar e agir como vencedor, no fim, é um compromisso diário com quem você decidiu ser. Não é um estado emocional passageiro. É uma postura mental permanente. Quando essa postura se consolida, o sucesso deixa de ser algo a conquistar e passa a ser algo a administrar com sabedoria. Napoleon Hill ensinou que a verdadeira vitória é interna, silenciosa e progressiva. Quem vence por dentro não perde por fora. Quem constrói a mente certa sustenta qualquer resultado. E quando você entende isso, percebe que a prosperidade não vem para testar você, mas para confirmar quem você se tornou. Se este conteúdo falou diretamente com você, curta, compartilhe e se inscreva. Esse conhecimento só transforma vidas quando encontra mentes preparadas para ouvi-lo.